Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar de um livro que eu acabei de ler, porque realmente eu terminei ontem por volta de umas meia-noite e meia. E fiquei pensando se eu deveria inclusive fazer uma resenha tão próxima assim da conclusão da leitura do livro. Mas foi um livro tão impactante, digamos assim, que eu resolvi fazer. O livro é A Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão. Só por esse título acho que já vale, né, a escolha desse livro, porque é um dos títulos mais bonitos que eu já vi. Essa capa também é super bonita, né, muito bem, as cores dela são fortes e a representação, essa menininha aqui que representa a personagem principal. E por falar nela, vamos contar a história. A personagem principal é esta garotinha, a Rose Eldenstein, que tem 8 anos no começo do livro, e ela tem uma característica peculiar. Ela tem um talento especial, que é sentir a emoção das pessoas através dos alimentos que são preparados por elas. Então, a pessoa faz, digamos, uma lasanha, a Rose come essa lasanha e sente o que a pessoa estava sentindo no momento em que fez a lasanha. Isso pode parecer divertido à primeira vista, né, porque é uma coisa bem diferente, bem peculiar, como o título já diz, mas com o passar do tempo isso vai trazendo uma carga emocional muito grande para Rose. Imagina, você não pode comer nada ou quase nada sem sentir a emoção que aquela pessoa sentiu. Se a pessoa estava feliz, tudo bem, mas já pensou sentir fúria, raiva, frustração, ressentimento, sofrimento, mágoa e outros sentimentos diversos e mais pesados na sua comida? Então, esse livro é bem interessante, primeiro pela originalidade da história. Então, a Aimee Bender, que é a autora, traz uma história super diferente, né? Então, você imaginar que uma garotinha, que uma criança, sente as emoções através da comida, através dos alimentos que são preparados por outras pessoas, já é original por si só. E a forma como ela veio apresentando isso no decorrer das páginas também foi muito interessante. Porque o foco é esse. Eu gosto muito de livros que trazem isso, né? O foco é aquele elemento, né, que a autora apresenta de cara, mas várias histórias vão crescendo e várias questões vão crescendo ao redor desse tema. E esse tema deixa de ser o fundamental. Esse tema é um meio para um fim muito mais importante, interessante e rico, como é o caso dessa história. Né? A peculiar tristeza guardada no bolo de limão fala da família, assim, fala de todas as coisas implicadas nesse conceito de família, nos sentimentos envolvidos, nas alegrias, tristezas, perdas, conquistas, encontros, desencontros, né, nas peculiaridades que existem nesse tecido complicado, intrincado e bonito também que se chama família. Então Rose mora com o pai, a mãe e um irmão mais velho, com quem ela não tem uma relação muito próxima, mas isso também vai ser um elemento bem interessante trabalhado pela autora. Né? Ela tem uma relação igualmente distante com o pai, e a relação mais próxima dela é com a mãe. A Rose também tem um outro personagem super importante na história, que é o George, que é um amigo do irmão dela, mais especificamente o único amigo do irmão dela. E ela se questiona sempre como é que George viu no irmão, em Joseph, né, pra ser amigo dele, já que Joseph era a pessoa mais antissocial que ela poderia imaginar, que ela conhecia. E aí, essa relação da Rose com o George também é bem bonita, bem singela. Esse é um livro daqueles tristes e bonitos, né? Ou bonitos porque triste, ou tristes porque muito bonitos, eu nunca sei, né, como definir precisamente. Mas você vai acompanhando a história da Rose. Ela começa com 8 anos, os anos vão passando, as experiências vão passando, vão sendo narradas pela Aimee Bender de uma forma muito fluida, muito gostosa de ler. É como se você estivesse lendo o diário da Rose, mas de uma forma boa, não aquele diário chato em que ela detalha tudo e que você começa a ficar entediado e querendo pular as páginas, não. Você vai acompanhando a vida, o crescimento de Rose, a evolução da família dela e das pessoas que a cercam, né, os pensamentos dela, essa relação com a comida, a relação com as emoções. É um livro muito bacana. Eu resolvi fazer essa resenha logo após a leitura, primeiro para trazer de fato as minhas impressões no calor dos acontecimentos, né, porque eu achei imediatamente após a leitura. Pode ser que daqui a um tempo eu mude as minhas impressões, ou eu pense em outras coisas que não pensei nesse momento. Se isso acontecer, eu vou fazer um adendo lá no blog, provavelmente escrito, ou gravo outro vídeo, sei lá, né, whatever. Mas é um livro assim que eu recomendo a leitura pela narrativa gostosa da Aimee Bender, pela originalidade do tema do livro, e pelo final surpreendente. Assim, eu fiquei bem surpresa no final desse livro. Eu não esperava por isso. Eu não esperava vários acontecimentos. O livro foi interessante no seu todo, mas no finalzinho ele se tornou mais interessante ainda, porque ele foi mais imprevisível ainda do que já era.
né? Imaginar que uma garotinha sente as emoções através da comida já foi original. E imaginar outros talentos que foram surgindo aqui, eu não vou dizer em quem, nem como, nem porquê, claro, foi muito mais imprevisível e muito mais interessante do que eu podia imaginar, né? Esse não é um livro tecnicamente de fantasia, mas existe uma mágica especial aqui dentro que me encantou bastante. Eu fiquei curiosa para ler outras coisas da Aimee Bender, inclusive porque na orelha do livro alguém comenta, deixa eu ver aqui, que diz assim: nas histórias e romances de Aimee Bender, as atividades cotidianas e relações interpessoais adquirem uma dimensão mítica. É um comentário do The Wall Street Journal, e eu fiquei super curiosa para saber que outras histórias originais e com conteúdo mítico, entre aspas, essa autora traz, né? Fiquei bastante curiosa. Então é isso. Rose Edelstein tem um talento em comum. Ela sente o sabor dos sentimentos das pessoas que preparam sua comida. E eu acho que a Aimee Bender também tem um talento especial, que é fazer as nossas emoções flutuarem também de acordo com a narrativa dela. Então, houve momentos bem em que fiquei bem angustiada com a leitura, momentos em que eu acompanhava a angústia da Rose, momentos em que eu acompanhava a nostalgia, a melancolia, né, dos acontecimentos, das lembranças dela. É muito interessante que ela, já mais velha, né, pensando na infância, ela começa a sentir aquela nostalgia que acho que todo mundo sente de certo modo quando é adulto, né, de que ela gostaria de voltar aos 8 anos, quando ela não tinha tantas preocupações, quando ela não tinha que fazer planos para o futuro, quando ela não tinha que se preocupar com as escolhas a serem feitas ou com as consequências das escolhas já feitas. Então é bem legal, bem divertido. Divertido, singelo, doce, triste às vezes, mas muito válido a leitura de A Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão. É isso, se vocês já leram, deixem comentários. Se não leram ainda e tem alguma expectativa, deixem comentários também. Um beijo e até mais. Tchau!